Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para nos alimentarmos desta palavra. Abram vossas Bíblias em João 3. João 3. Amém? A palavra de Deus fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala de Nicodemos. Nicodemos era um dos fariseus. Ele era conhecedor das leis, ele era conhecedor da palavra. Mas não adianta você ter o conhecimento da palavra se você não tiver Jesus dentro do seu coração, porque é a palavra espiritual é que nos dá o entendimento daquilo que Deus tem melhor para cada um de nós. E essa palavra que nós alimentamos todos os domingos é que nos faz crescer verdadeiramente na palavra. E fariseu, a palavra de Deus fala que Nicodemos foi à noite à procura de Jesus Cristo. Ele foi à noite porque ele queria saber, ele queria falar com Jesus, ele queria ter entendimento daquilo que Jesus estava fazendo, os milagres, curando pessoas, transformando a vida delas, assim como ele faz aqui com cada um de nós, porque também já recebemos esse Espírito de Deus, que é colocado naqueles que têm fé. Porque em Hebreus, a palavra de Deus fala que é impossível sem fé agradar a Deus. Amém? A palavra de Deus fala lá em Mateus 3, 4, 9. A palavra de Deus fala assim, Mateus 3, 4, 9. Mateus 3, 4, 9. Mateus 3, 4, 9. Porque Jesus fala lá no versículo 3, João, ele fala assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, morrer para o mundo, andar nos caminhos da palavra, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala lá em Mateus 3, 4, 9, ela fala assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. 3, 4, 9. Mateus 3, 4, 9. Isso. E esse João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão,
e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse João também tinha abrido mão daquilo que era para pregar a palavra de Deus. Ele tinha deixado aquilo que o mundo ensinava, que o mundo mostrava, para andar nos verdadeiros caminhos do Senhor. Porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Ele sempre fala com o seu povo. Ele sempre mostra o caminho. E nesse momento, Ele está abrindo os caminhos para o Senhor Jesus também passar por ele. É assim que Ele faz na nossa vida. Então ia ter com Ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por Ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A palavra de Deus, ela fala que quando o povo saiu do cativeiro, 70 anos, porque não estava obedecendo a palavra de Deus, Deus teve a maior paciência, longanimidade com esse povo, mais de 500 anos, falando com esse povo, mandando profetas falar com esse povo, para eles endireitarem os seus caminhos, e esse povo continuava sempre fazendo as coisas erradas, adorando outros deuses, outros ídolos, adorando ouro, prata, coisas preciosas que não é a palavra de Deus, porque esse é o verdadeiro tesouro, porque nos dá a vida eterna, a salvação. A partir desse momento que Deus teve essa longanimidade com esse povo, Ele põe o povo no cativeiro durante 70 anos. E depois que o povo sai do seu cativeiro, tem que reconstruir de novo o templo que havia sido queimado, que havia sido destruído. E para você reconstruir é muito mais difícil. Para você reconstruir aquilo que você construiu. E a partir daquele momento, Deus para de mandar profetas para o seu povo. O povo gritava, o povo orava, o povo falava com Deus, mas Deus não respondia. E durante 400 anos foi assim. E num determinado tempo o Senhor coloca um homem no deserto, se alimentando de gafanhotos, de mel silvestre, e esse cara começa a pregar a palavra no Rio Jordão, dizendo: arrependam-se. E depois de 400, sem ninguém falar na voz de Deus, quando alguém prega, alguém vai lá, nem que seja para ter a curiosidade de saber o que está acontecendo ali. A voz de Deus está lá. E o povo ia e batizava, ia se arrependia, porque sabia que o grande momento estava chegando, que era o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mais interessante dessa palavra é que a palavra fala que havia vindo ali saduceus e os judeus também, os fariseus, que eram conhecedores da lei, achavam que tinha todo o entendimento da palavra, todo o conhecimento. Mas para você ter o conhecimento das coisas de Deus, você precisa de ter humildade, ser pequeno. Porque Deus faz o pequeno ficar grande na sua palavra e transforma e mostra para as pessoas: olha o que eu fiz na vida dele, olha o que eu fiz na vida dela. Porque para ele nada é impossível. Mas lembre que há sempre a dificuldade, existe o deserto, porque no deserto que somos moldados na palavra do Senhor. E quando esse povo saduceu se aproxima também querendo o batismo da salvação, João Batista fala: raça de víboras, quem disse para vocês fugir da ira vindoura? Então você vê que o próprio Deus estava falando com aquele povo. Porque para você ser batizado, você tem que se arrepender. E vocês estão apenas querendo a salvação. A maioria das pessoas vem na igreja apenas para buscar resolver os seus problemas, como se Deus fosse Papai Noel. Deus quer salvar a nossa alma, nos dar uma vida nova, uma vida de alegria, de luz, de abundância. Por isso Ele colocou seu Filho para morrer na cruz, para que nós fôssemos salvos. Esse é o verdadeiro intuito da igreja, pregar a palavra verdadeira como ela é. Mas lembre-se que sempre é um passo após outro passo. As coisas de Deus são constantes. Não adianta você correr, não adianta você se apavorar. Basta você andar humildemente na palavra e ela vai transformando o nosso coração. A partir desse momento, João Batista vem e batiza também o Senhor Jesus Cristo.
para Ele pegar os nossos pecados e levar na cruz. Com toda a humildade, com toda a simplicidade. Filho do dono do ouro e da prata, andava na maior simplicidade nessa terra, mostrando para cada um de nós, dizendo: o verdadeiro valor é na palavra. Não é as coisas que o mundo oferece para você. As coisas que o mundo oferece são perecíveis. Hoje você compra um carro novo, amanhã não tem valor nenhum. Tudo que você compra se perde, mas a palavra continua a mesma, sempre salvando almas. Esse é o verdadeiro intuito do crente, continuar mesmo na dificuldade, porque é Deus que coloca essa dificuldade na nossa vida. Porque quando Deus tira o povo da escravidão, coloca no deserto, mas também anda no deserto com esse povo. De dia numa nuvem, para que aquele povo não fosse queimado, e de noite uma cortina de fogo, para que aquele povo não sentisse frio. Deus cuida do seu povo, Ele cuida de cada um de nós. É que às vezes nós não percebemos no dia a dia, na correria, correndo daqui, correndo de lá. Por isso Deus separa um dia da semana e fala assim: esse dia é para vocês me glorificarem. Esse dia é para vocês agradecer a sua vida, a sua família, os seus filhos. O milagre que eu já faço na vida de vocês, antes de vocês terem nascido. Mas tem que ter fé. Essa fé de Nicodemos, que mesmo sendo desse povo, desse sal dos seus, foi escondido porque queria ouvir a palavra do Senhor Jesus. Se despiu de toda aquela grandeza que eles achavam, que tinha todo aquele conhecimento, para na maior simplicidade falar com o Senhor Jesus. E toda vez que você se humilha e chega para Deus, chega na sua simplicidade, Ele ouve e te responde, assim como Jesus respondeu Ele. Porque Deus nunca deixa o seu povo enganado, lembre disso. Foi Ele que nos criou, Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Mas o problema é que nós às vezes queremos as coisas do nosso jeito, queremos as coisas para ontem, não sabemos esperar o momento certo, a hora certa, o tempo certo. Existe o tempo de chorar, o tempo de alegria, o tempo de tristeza, mas a palavra continua nos moldando o nosso coração, amém? Em Mateus 4:1-4, a palavra de Deus fala assim, Mateus 4:1-4: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E no versículo 3 do capítulo 3 de João fala assim: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus mostra o caminho e fala para mim e para você: anda nesse caminho, faz o que eu fiz e você vai chegar a Deus. Essas dificuldades também você vai passar. Porque se você pregar a palavra verdadeira como é para o mundo não absolve. Porque a palavra de Deus pega o nosso pecado e joga ele para fora. E o ser humano não quer ver o seu pecado, ele quer esconder ele. Por isso que tem que ter fé, para você saber que Deus está tratando, está fortalecendo, está transformando nossas vidas. Porque nesse momento que o diabo fala para Jesus: se tu é o Filho de Deus, por que você está passando fome? Se tu é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Você tem poder para isso. Mas Jesus, da mesma maneira que Ele fala para a gente abrir mão do mundo, Ele abriu mão daquilo que era Deus, para ser homem como nós, e mostrar que essa palavra tem poder, e apenas com ela você pode se defender do mundo, para andar com Deus. E por isso Jesus fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui nesse momento, esse momento da tentação, Ele abriu mão de ser Deus, para ser como nós, homens, carnais, que passamos por dificuldades, que temos fome, que temos sede, mas que também aprendemos com essa palavra e crescemos de fé em fé, de glória em glória. Amém?
Em Lucas 9, 23, 26, a palavra de Deus fala assim, Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonharão o Filho do Homem, quando vier na sua glória do Pai e dos santos anjos. Esse é o verdadeiro crente que anda na palavra. Ele não preocupa com as coisas do mundo, ele preocupa com as coisas celestiais de Deus. A palavra de Deus fala: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai entregar nas nossas mãos. Não preocupa com isso. O crente sempre ele vai ter uma dificuldade sim. Isso faz parte porque Deus coloca essa dificuldade. O Noé, quando estava construindo a arca, também passou por essa dificuldade. E foi mais de 90 anos construindo a arca. Apenas ele e a família, pregando a palavra, e as pessoas não ouviam. E a palavra de Deus fala que casavam-se e davam-se em casamento, assim como acontece nos dias de hoje. Mas quando tocar a trombeta, você vai ver tanto o povo do mundo se debatendo um com o outro, tentando a salvação, não sabe nem o que é salvação, porque não conhece Jesus. Porque para você conhecer o nosso Jesus, temos que ouvir a palavra de Deus, que transforma, que cura, que fortalece nossas vidas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Negar as coisas do mundo, comece a aprender as coisas novas que Deus tem colocado na nossa vida, andar verdadeiro na palavra, sendo transformado. Deus falando: esse caminho não pode, esse caminho pode, esse caminho não pode. Porque é assim que você é agora. O vento assopra, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Todo aquele guiado pelo Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, nós somos guiados pela palavra do Senhor. E se você vê, Deus vai guiando o seu povo desde antigamente, para mostrar esse mesmo caminho para cada um de nós. Assim como foi Josué, quando estava olhando Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, Josué estava lá, esperando. E logo, logo o nome dele começa a crescer, ele começa também a aparecer na palavra. E de repente um livro escrito com o nome Josué. Esse nome, que é igual ao nosso nome escrito no livro da vida que está nos céus. Mas tem que ter fé, continuar firme. Chove, molha. Nós, quanto tempo nós aqui, debaixo desse telhadinho, e Deus glorificando cada um de nós, nos fortalecendo na palavra. Porque é assim que Ele faz. A obra de Deus começa pequena e vai crescendo. Ela vai crescendo firmada, igual a árvore. Ela cresce para cima, mas as raízes também crescem para baixo. Para ser firmada, para quando vier a tempestade, vier o vento, ela está firme, não abala. O crente verdadeiro não se abala, porque o crente verdadeiro conhece Deus, ele sabe clamar ao Senhor Jesus Cristo. Assim como cada um desses discípulos passaram por dificuldades, mas sempre estavam com o Senhor. Quando Pedro era preso injustamente porque pregava a palavra, o Senhor mandava um anjo para abrir aquelas correntes, e Pedro saía pela porta da frente. Porque a igreja estava orando incessantemente para libertar. E assim é cada um de nós nesse dia de hoje. Amém? Em Mateus 26, 51, a palavra de Deus fala assim. Mateus 26, 51. Mateus 26, 51 fala assim. Mateus. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Né? Quem é? Pedro, né? Tinha que ser Pedro, né? Pedro era meio estrambelhado, mas ele tinha aquilo que é mais importante na obra: fé, coração aberto para o Senhor Jesus. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançam mão da espada, a espada morrerão.
Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e ele não lhe mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, que diz que assim convém que aconteça? Então Jesus estava para ser levado, para ser castigado por mim, por você, para levar os nossos pecados. E nesse momento, que ele sabia que tudo isso ia acontecer na vida dele, e que ele sabia que tinha o poder de falar com Deus e mandar mais de 10 legiões de anjos, ele abre mão de mim, para nos salvar. Ele abre mão de tudo aquilo que era Deus, assim como ele abriu mão, lá quando o diabo tentou, mandou ele transformar aquelas pedras em pães, ele falou, não, com a palavra eu me defendo. É a palavra que nos faz ser fortalecidos. Jesus fazia os milagres que fazia, porque ele tinha um ministério de 3 anos, e ele tinha que mostrar para aquele povo, porque aquele povo era conhecedor das leis, era conhecedor da palavra, só que não andava na palavra. E quando viram os milagres, viram tudo aquilo que estava acontecendo, começaram a pensar por quê? Alguma coisa tem diferente. O homem não tem capacidade de fazer isso se não tiver Deus por trás, operando na vida dele. Assim foi Nicodemos quando buscou o Senhor Jesus. Ele foi porque ele conseguiu ver isso. Porque quando aqueles saduceus estavam lá no Jordão, querendo ser batizado, mas não se arrependendo do pecado, quando João Batista falou, raça de víboras, talvez até Nicodemos estava no meio deles. Mas aquilo fez ele repensar e buscar escondido de noite para ir lá falar com Jesus. Não teve medo, porque o mundo, ele sempre vai tentar segurar você, para você não chegar até a palavra de Deus. Mas assim como Nicodemos, nós vamos continuando para frente, buscando conhecimento, crescendo na palavra. Porque tudo isso que Jesus fez, e tudo isso que ele passou, foi por mim e por você. Então quando alguém falar assim que está sofrendo, que está triste, lembra que Jesus levou todo o nosso sofrimento, porque ele apanhou injustamente. Ele foi, Isaías fala que ele apanhou tanto que ficou com o rosto deformado de tanta pancada que ele levou. Por quê? Porque ele amou cada um de nós. O amor dele foi tão grande que a inveja dos seus próprios irmãos, né? Os irmãos conheciam a palavra que falava, você tem que amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo, porque Deus falava isso lá em Levíticos, em Deuteronômio. Eles tinham conhecimento da palavra, mas eles não praticavam. Eles não praticavam. Então por isso nós temos que estar sempre praticando essa palavra. O verdadeiro amor é que transforma o nosso coração. Não adianta você ter todo esse conhecimento da letra, mas se você não amar o seu próximo, tudo isso se perde. Por isso que Jesus, mesmo nessas dificuldades, sabendo que ia apanhar, sabendo que ia para a cruz, sabendo que tinha o poder de chamar a Deus para mandar legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos, para salvar a vida dele, não fez. Por quê? Para salvar a mim e para salvar você. E por isso nós estamos aqui hoje, reunidos, conhecendo essa palavra, sabendo o verdadeiro que Deus fez e faz na nossa vida, porque Ele abriu essa visão espiritual, que somente o povo crente tem esse conhecimento. O povo do mundo não consegue enxergar, porque para você ver, você tem que abrir o coração, se humilhar diante de Deus. Amém? Em Atos 5, 17 e 25 fala assim, Atos 5, 17 e 25, a palavra de Deus fala assim, Atos 5, 17 e 25. E levantando o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram na manhã cedo do templo e ensinavam. O próprio povo que tinha que amar o seu próximo tinha colocado eles na prisão porque estavam pregando a palavra, porque o mundo não absorve a palavra de Deus. Mas o Senhor fala, continua pregando, que tem gente minha aí, continua pregando, que tem povo meu aí, e eu vou levar meu povo.
Então a palavra de Deus fala que Jesus fala, eu fui perseguido, vocês também serão. Então eles já sabiam que estavam nesse lugar, estavam presos, mas eles tinham conhecimento da palavra e sabiam, se nós estamos aqui, foi porque Deus colocou-nos aqui. Porque Deus tem o poder de quebrar correntes, de abrir o mar, de curar enfermos, de curar coxos. Então, se o povo de Deus está passando por dificuldade, é porque Deus está transformando cada um de nós nessa dificuldade. Mas se Ele coloca, Ele também tira. E Ele manda um anjo, esse anjo vai lá e abre as correntes e abre as prisões. E tira todo aquele povo para fora e fala, vai, continua pregando a minha palavra. Continua pregando a minha palavra. Em João 15:20, a palavra de Deus fala assim, João 15:20. João 15:20. Amém? João 15:20, que é 14. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Jesus pede para a gente pregar a palavra para as pessoas que não têm o conhecimento. E Ele fala também que se as pessoas baterem a porta na cara da gente, a gente bate o pé no chão, tira, deixa a poeira para trás, mas continua pregando a minha palavra. Porque aquela pessoa, quando a trombeta tocar, ou quando o Senhor voltar, ela vai poder falar o quê? Ele foi na minha casa e eu não quis ouvir a palavra. Então por isso que nós estamos aqui reunidos, aprendendo cada dia um pouco. Romanos 8,15, a palavra de Deus fala assim, Romanos 8,15, fala assim. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Romanos 1, 1 a 5, é o 15. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pega ser complicado, né? Porque o povo fazia as maldades, mas não conhecia que era mal, não sabia que era ruim. Por isso que as leis, elas são espirituais. O que o ser humano conhece de ruim, de bom, foi Deus que mostrou. Não matarás, não cobiçarás, não fará isso, não fará aquilo. Só que aí o povo, a carne, o povo, e aí dava condenação. Se você roubar, você vai ser apedrejado. Ele dava condenação. Só que aí eles estavam começando a mudar a lei também. E por isso que a palavra de Deus fala que a lei estava ficando enferma, porque o próprio ser humano, a própria carne estava torcendo. Porque você sabia que se você fizesse alguma coisa errada, você ia morrer apedrejado? Você acha que o cara ia querer morrer apedrejado? Ele já inventava outra história em cima daquela. Por isso que o Senhor Jesus veio sem nenhum pecado e cumpriu a lei. Por isso que aquela palavra que fala que tinha uma mulher que ela estava adulterando, e eles levam ela para Jesus e falam, na lei fala que temos que apedrejar. Porque o sal do céu só encontrava com Jesus de dia para tentá-lo, fazer com que ele escorregasse da palavra, da lei, porque sabia que a lei tinha sido dada por Deus. E eles falam, essa mulher foi pega em adultério, nós temos que meter pedra nela. O que é que o senhor fala? E o Senhor Jesus olha, conhecedor de tudo, onipotente, onipresente, onisciente, e ele fala assim, aquele de vós que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Naquele momento as pedrinhas começaram a cair no chão, porque a palavra de Deus, ela faz com que a gente olhe para dentro do nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus fala, não aponte para ninguém, não julgue ninguém, você não conhece o coração, apenas eu conheço. Prega a palavra, prega a palavra. E a partir daquele momento que o Senhor Jesus fala aquilo, aqueles homens vão embora e fica só a mulher. E o Senhor disse, eles te condenaram? Ela disse, não.
E Jesus disse: e nem eu. Então você vê que essa mulher, pela lei ela tinha sido apedrejada, mas pela graça ela foi salva. Essa é a mesma graça que nós estamos aqui reunidos ouvindo, porque Jesus veio para nos salvar, nos transformar. Mas lembre que tem que ter essa fé que teve Nicodemos, de mesmo sabendo que podia ser expulso do sinédrio, de alguma forma ele procurou encontrar Jesus. Porque não importa a dificuldade, o momento, se você buscar o Senhor Jesus, a qualquer hora, Ele estará sempre disposto a nos ouvir, a nos curar e nos transformar sobre essa palavra. A palavra fala lá em 2 Coríntios 12, 9, já estamos terminando, 2 Coríntios 12, 9, a palavra de Deus fala assim: e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Então essas mesmas fraquezas aqui o Senhor Jesus também passou. Ele foi perseguido. Você já imaginou alguém ser perseguido por amar cada um de nós? E o pior é que ele foi perseguido pelo seu próprio povo, que conhecia a palavra, sabia, você tem que amar o próximo. Igual aquela passagem que o irmão fala: e quem é meu próximo? Aí o Senhor Jesus conta toda aquela história. E pergunta depois, fala: e quem é o próximo? Ele fala: o próximo é aquele que agiu com misericórdia. E eles não agiram com misericórdia nem com o Senhor Jesus, que era o povo deles. Por quê? Porque conhecia as leis, não conhecia a graça. Essa graça foi dada para nós após Jesus Cristo morrer e ressuscitar. E por isso que ele fala: ama o seu próximo. Porque quando você ama o seu próximo, o Senhor Deus se agrada, se alegra, e a palavra dele mostra que está fazendo sentido no nosso coração e está nos transformando, e ele direciona os nossos caminhos, ele transforma nossas vidas, e fala assim: continue com essa coragem, não importa com o tempo é de Deus. A partir do momento que você anda com Deus, o tempo é dele, não é seu mais. Você já imaginou se ele tivesse falado para Noé: você vai demorar 90 anos para você construir essa arca? Noé falou: eu não vou construir de jeito nenhum, é muito tempo. Então ele não fala. Ele fala: faz a minha obra, cada dia um passo, cada dia um crescimento. E para finalizar, em João 13, 38, a palavra de Deus fala assim, João 13, 38, a palavra de Deus fala assim, 13, 38. Não, João 19, 38, acho que eu estou ruim das vistas. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha morrido, né? E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também, olha quem que foi, Nicodemos. Agora ele não estava mais escondido. Agora ele não estava andando nas noites escondido do seu povo para buscar o conhecimento de Jesus. Ele estava aqui, mostrando que ele estava aqui porque ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Esse mesmo encontro verdadeiro teve com cada um de nós, por isso nós estamos aqui reunidos também, porque nós conhecemos o Senhor Jesus de verdade, porque nós andamos na palavra, porque nós fomos resgatados do mundo e fomos transformados de fé em fé, de glória em glória.
Assim como Nicodemos, não precisamos de esconder para o povo, pelo contrário, nós fazemos é pregar e levar a palavra para as pessoas serem libertadas e transformadas, assim como Ele fez na nossa vida. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleos. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Amém? Muito do seu povo aqui crucificou Jesus, mas ele ainda conseguiu salvar almas, assim como ele tem feito nos dias de hoje. Não importa com a quantidade, mas importa com a qualidade. A palavra de Deus fala que uma alma, quando ela se rende a Jesus, há festas no céu. Então por isso que nós continuamos pregando essa palavra, porque temos o verdadeiro conhecimento, sabemos naquilo que Jesus faz para nós, o melhor que Ele tem para cada um de nós. E eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Eu agradeço os irmãos, eu agradeço o irmão Genésio, eu tenho muita consideração, viu, irmã? Eu tenho muita consideração, cuida bem dele, que esse é no meu coração. Fica com o ciúme não, irmão Lorivato, você também. Você também, irmão Júlio. Todo mundo. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Quem precisa de oração? Amém. Vamos colocar de pé, vamos unir a nossa fé, vamos estar apresentando a vida dos nossos irmãos. Aleluia.